Boa noite, está no ar o programa Educação e Cidadania e a pauta de hoje é a APACE, a Associação Passo Fundense de Cegos. Os meus convidados são o presidente da entidade, Fábio Flores, e um associado, o Sidney Ávila de Oliveira. Boa noite, então, aos meus convidados, sejam muito bem-vindos. Boa noite, obrigado por esse espaço tão importante para conversarmos um pouco sobre a APACE e o dia a dia. Boa noite. Boa noite, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Esperamos ter um bom diálogo aí. A gente então não pode falar da APACE sem falar do Fábio, que está envolvido com a associação há tanto tempo. Fábio, você está à frente então da APACE há quanto tempo? Bom, Paula, a minha vida na APACE, ela vem desde do início, né? Eu sou um sócio fundador da instituição e desde que eu perdi a visão lá em 1996, eu fiquei ali perdido no mundo, achando que a vida tinha acabado e que não teria potencialidade e nem ser sujeito de si próprio no meu ir e vir e poder fazer suas atividades de uma forma mais independente, né? Então, conhecendo uma professora de uma sala que tinha junto à PAI aqui de Passo Fundo, que foi que eu comecei o início da minha reabilitação e também a ideia plantada por a professora de fundar com outros 3 colegas a APACE, né? Então, vem há muito tempo ali, né, com a gente tentando ser cada vez mais independente. Como que foi esse processo, então, de aceitação da perda da visão, Fábio? É bem difícil, né? Se tu não tem o apoio da família e de realmente quem são os amigos, né, de fato, tu acaba não conseguindo, né, quebrar aquele luto, poder aceitar aquela nova forma de se viver, né, e se adaptar à questão da deficiência visual. Então, no início eu fiquei 1 ano só em casa, achando que a vida tinha acabado. Mas depois disso, voltei a estudar novamente, terminei meu ensino médio, aprender o ir e vir com a bengala, né? Hoje me locomovo muito bem na cidade e as outras questões do gênero, né? Seja aprender o braille, fazendo ali que é o que hoje eu falo com outros colegas, né? Que acabam perdendo a visão, que precisa-se ter força de vontade e contar com o apoio da família que dê condições de tu ter esse suporte para a sua vida diária. Com certeza. Sidney, você, como que você conheceu então a APACE? Então, eu cheguei na APACE pelos meados de 2012, eu não estou bem ciente, mas acho que foi 2012, depois de ter perdido a visão também já ao decorrer da vida. Já faziam 2 anos que eu estava recluso também, e neste luto, né, que a gente tanto fala, que acomete a toda pessoa que perde a visão durante o percurso da vida. E ouvindo uma propaganda, né, um anúncio na rádio, eu soube da APACE, então passou mais um tempinho ali, 1 mês ou 2, e eu vinha a Passo Fundo em busca dessa associação e tal. E a partir dali conheci o Fábio, conheci os outros integrantes da associação, professor de orientação e mobilidade. E depois de um ano e
pouco, 2 anos já que eu estava na associação, que eu vim a conhecer esta mesma professora que o Fábio se referiu. E aí, através dela, através do auxílio, da parte profissional que ela exerce, que eu conheci o computador e a partir daí me inseri novamente na vida educacional, né? Voltei aos estudos, voltei a concluir, que eu tinha parado lá no 5º ano, né, no ensino fundamental ainda. E aí em 1 ano eu concluí todo o ensino médio, fundamental, e entrei para a faculdade e hoje eu estou cursando faculdade e trabalho com as crianças com deficiência visual da APASSE na questão do judô. Nesse período eu também me tornei atleta de judô, participo de competições hoje em dia e tudo por conta desse envolvimento com a associação, né? É por estar na associação que tudo isso foi possível. E quando às vezes o Fábio, ouvindo a fala dele, ele diz que precisamos contar muito com o apoio da família, eu discordo um pouco, porque na maioria das vezes a pessoa com deficiência visual, ela não tem esse apoio para a autonomia da pessoa com deficiência visual. Porque é dessa deficiência que estamos falando aqui, né? Mas é preciso que a pessoa com deficiência visual, ela se determine. Eu quero fazer tal coisa. E respeitando o espaço do outro, jamais deixar de exercer o seu direito, né? E buscar as suas oportunidades. Por isso eu discordo um pouco da fala do Fábio, que a gente precisa se valer da vontade ou do apoio dos familiares, dos amigos. Eu acho que sim, é extremamente importante isto, mas a vontade, o querer do sujeito é que realmente vai impulsionar ele em direção a alcançar os seus objetivos. A gente vê então que apesar de algumas limitações, é possível sim levar uma vida normal, né? A gente vê o Sidney que está estudando, fazendo essas atividades relacionadas ao judô. O Fábio, muita gente conhece ele, que está sempre independente pelas ruas. Fábio é um administrador nato, né? Falem um pouquinho dessa rotina de vocês. Como que é o dia a dia de vocês quando vocês acordam, as atividades em casa? Alguém auxilia vocês em casa? Como que é essa rotina? Fábio. Quer falar, Fábio, primeiro? Assim, ó, nós, eu particularmente, essa rotina é bem importante, assim, depois que a gente se reabilita, né, na questão da visão, tu faz autônomo, né, todas as suas atividades, desde do acordar, do fazer sua higiene pessoal e se preparar para o dia, né, de atividades, ir em reuniões ou participar de atividades que possam te incluir cada vez mais na sociedade, né, grupos de estudo e várias formas assim que tu possibilita, né, eu pego o ônibus quando saio de casa, vou em qualquer local da cidade tranquilamente. Às vezes pessoas ficam perguntando, mas como é que tu sabe aonde ir e de que forma tu toma o ônibus, né? A gente diz simplesmente que tu faz um mapa, né, mental dos locais da cabeça e fazendo pontos de referência tu consegue se orientar o melhor possível no ir e vir na nossa cidade. Sidney. Eu e o Fábio, nesse ponto, temos muito em comum nessa questão, porque o dia a dia é normal. A gente já considera normal tu acordar, fazer as coisas que é preciso, tomar café, se arrumar, sair, pegar mochila, pegar
eu preciso colocar às vezes o material da escola, computador e da escola, da faculdade, e roupa para academia e algum lanche, alguma coisa, e trocar de ritmo ou de destino durante o percurso, né? Porque às vezes tu vai para a faculdade, da faculdade tem uma outra reunião, aí tu está programado de voltar na APAS, por exemplo, tu tem que desistir daquilo e ir para uma escola, ou ir em uma loja, em um lugar pagar uma conta. Essas coisas a gente acaba, porque os lugares são sempre os mesmos. Então você acaba memorizando e registrando aquilo. E hoje, por exemplo, aconteceu um fato curioso. Eu desci em uma parada na avenida, onde eu sempre desço e atravesso a avenida e sigo o trajeto e vou aonde eu preciso. Como o lugar onde eu desço está em obra, na reforma da avenida, lá na Petrópolis, eu desviei o caminho e acabei perdendo o ritmo, o sentido do rumo para onde eu devia ir, e andei umas 4 ou 5 quadras perdido, fora do destino que eu precisava. Mas já na primeira quadra eu já estava ciente de que eu estava fora do meu itinerário, vamos dizer, por causa dos carros, que não é aquele fluxo de carro não é comum naquele lugar que eu devia passar, a inclinação da rua não era aquela, o pavimento da rua não era aquele. Então, várias coisas te orientam, te indicam que você não está no lugar que era para estar. E aí eu chamei a atenção de alguém que ia passando e me identifiquei e falei, preciso que tu me ajude para voltar para o meu trilho, né, para o meu rumo. Sim. E essas dificuldades que acontecem, né? Porque as pessoas que perdem a visão ou que nascem já cegas, elas desenvolvem os outros sentidos de uma forma mais aguçada, né? Essa percepção que você está nos relatando. Sim, ele fica mais aguçado. Você percebe, por exemplo, de ônibus, a gente percebe se o ônibus está subindo ou descendo, se um buraco que tem na rua, os quebra-molas que tem, ele te indica uma parada, o som, até mesmo a temperatura do ambiente, a gente consegue perceber. Isso, por exemplo, acontece comigo muito no verão, eu sei qual é a parada que eu estou, dependendo da temperatura que eu percebo, vindo de fora do ônibus, porque tem alguns lugares que é menos, outros lugares que é mais quente, principalmente no verão. Aí o ônibus para, vem a temperatura lá de fora, e então eu sei que eu estou aqui. A próprio lugar onde tem muita árvore, a temperatura é diferente de onde só tem prédio. E aí, através entre outros tantos indícios, a gente vai se localizando sem ser necessário a visão. Mas ela realmente faz muita falta mesmo assim, porque você percebe estas coisas, tu não vê detalhes, tu não vê movimento. Essas percepções, Sidney, que você está nos relatando, isso tudo é da vivência ou isso vocês aprenderam ou com relação à APAS? A APAS auxilia nessas dicas, nesses sentidos também? Tu tem alguma noçãozinha básica disto quando tu tem aula de orientação e mobilidade, que é a aula para como se locomover usando a bengala ou o guia, né? Então nos é indicado, olha, preste mais atenção naquilo que tu ouve, procure ouvir mais coisas, né? Porque a gente está caminhando na rua, tem 1000 sons acontecendo junto, né? É carro, é gente, é buzina, é loja, uma determinada loja faz um determinado barulho, outra faz outro. Passa na frente de um mercado, tu percebe que é um mercado, é barulho de carrinho, de mercado. Tu passa na frente de uma oficina, é diferente. O cheiro de uma floricultura ou de uma casa de agropecuária, por exemplo, casa de artigos campeiros, por exemplo, de couro, uma farmácia, às vezes não tem nenhum barulho, mas o cheiro
tu sabe que, bom, Certo. aqui é uma fruteira, não tem uma fruteira onde eu passo que eu sei que lá sempre tem goiabas para vender. E nem todas as fruteiras têm. Nem todas as fruteiras têm goiaba, né, expostas lá. Nesta, lá no Boqueirão, tem. Fábio, você quer... Como o Sidney coloca ali, é da rotina, né, da pessoa, ela poder estar usando esses mecanismos, né, de orientação. E tu pega, que nem o Sidney falou, na orientação à mobilidade, as dicas, né, básicas, e no dia a dia teu tu vai cada Colocar em vez prática. usando mais super questões assim que te ajudam na sua orientação A gente diária. consegue se localizar ouvindo o barulho da bengala que a gente bate no chão. Se ele está retornando de longe ou retornando de perto. Se o lugar por onde está passando é um lugar aberto ou fechado, né? Por conta do eco, né? Por conta do retorno que aquele som faz. Depois de um tempo de prática, depois de tu exercitar isso, tu fazer isso, tu acaba conseguindo saber mais ou menos até bem assim, exato aonde você está, por conta de tu prestar atenção nos sons que você faz e que os outros veículos, pessoas fazem, enfim. E como assim, é uma coisa que eu falo há muito tempo, que o ir e vir com a bengala é um dos passos fundamentais para o deficiente visual, além de ter, vamos dizer, uma orientação melhor, mas a bengala é o que vai... Que dá autonomia, né? O passo inicial, né, da autonomia. E já inventaram, tem muitos protótipos, muitos projetos de cão-guia robô, cão-guia o próprio, né, o animal cão-guia, câmeras, telefones, ou equipamentos, boné, anel, luva, que tenta reproduzir uma imagem ou narrar uma imagem para o deficiente visual. Tudo ajuda, mas simples, barato e eficaz como a bengala ainda não foi feito. Não desenvolveram essa capacidade. Além então da orientação na mobilidade que a APASSE proporciona, que outras atividades, que outros serviços e atendimentos então são prestados pela entidade? Bom, a APASSE, ela hoje conta com 22 ações que trabalham, né, desde todas as áreas, né, de ação com a pessoa cega, desde a estimulação precoce que é feito com os bebês, psicomotricidade, até a questão com o idoso, que é o artes, né, através do tato. Temos bike acessível, que é através de uma bicicleta dupla, uma bicicleta tandem, que vai o monitor e o deficiente visual atrás ajuda no pedalar. Tem o judô com crianças, que o Cid falou. Temos a questão do braille. Também temos leitura de livros que não tem nem áudio nem em braille, que um professor faz para nós. Um projeto específico da associação. Da associação. O cinema acessível, que é também feito com audiodescrição de filmes, né, que dão um norte geral à pessoa cega do que está acontecendo na tela ali. Também trabalhamos muito a questão em parceria, né, com a Universidade de Passo Fundo, para a questão de musculação, dança, fisioterapia. Também temos, o Sidney pode me auxiliar, a questão da informática, né, para as pessoas com deficiência visual. São um leque, né, de ações que
trabalham com a equipe multidisciplinar. Tem até rapel a gente tem feito. Isso. Olha só. Com a equipe toda multidisciplinar faz um trabalho global, né, do desenvolvimento, assim, desde... Eu tenho o maior orgulho de trabalhar a questão do judô com as crianças com deficiência visual. Na escola onde eu trabalho, é na mesma onde eu voltei a estudar, com essa professora, a professora Loreni, que é a professora da sala de recursos deste CIEP. E aí a gente colocou esse projeto onde está envolvida a escola estadual, a Associação Passo Fundense de Cegos, a UPF, e todos em prol da busca e da melhoria da autonomia da pessoa com deficiência visual, né? A gente trabalha com crianças e adolescentes com deficiência visual e também com as crianças sem deficiência visual da escola por conta dessa parceria, dessa união, né? Mas eu tenho muito orgulho de poder estar trabalhando lá e participar, ser o monitor enquanto pessoa com deficiência visual, tendo começado lá na escola, voltando o trabalho para lá, apoiando e auxiliando as crianças com deficiência visual, e enquanto pessoa com deficiência visual estar trabalhando nesse sentido, né, de ser autônomo e proporcionar autonomia para essas crianças que estão vindo aí, que algumas perderam a visão já muito jovens, outros já vêm sem visão desde que nasceram, enfim, cada uma pessoa é um caso, né? Mas a gente poder participar e influenciar na melhoria da autonomia de cada um é muito gratificante, né? E essa é só mais uma de tantas atividades, né? Dessas 22, né, que temos, muitas relacionadas a esporte, como esporte de aventura, como natação, como hidroginástica, como a bike acessível, o próprio judô, as artes, a dança, a musculação, que também foi uma semente que eu plantei lá há uns 2 anos atrás, e depois já morreu um pouquinho e agora, graças a Deus, ela está de novo em alta, né? Assim como a dança também, que essa eu fui usuário da dança e depois eu fui por um tempo também monitor e depois, agora ela segue, né? Continua com alguns participantes fazendo essa atividade como uma rotina, né? E então a associação, ela trabalha todos os dias da semana, o mês todo o ano, nessa busca, né? Em proporcionar autonomia e dar suporte para as pessoas que realmente desejam ser autônomos e serem sujeitos de direito, enquanto pessoas com deficiência visual, terem essa oportunidade através da APACE. Okay. E ela permanece lá como uma base, assim, como um porto seguro. Pessoa que vem, se qualifica naquilo que ela entende que é necessário, segue o seu rumo e cada vez que possível ela volta e busca um pouco mais e traz alguma coisa também, que é o meu caso aqui. A gente vai conhecer um pouco mais, então, do trabalho desenvolvido pela APACE no próximo bloco, então. O Educação e Cidadania faz um rápido intervalo, mas a gente volta em seguidinha. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. O programa Educação e Cidadania está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre o trabalho da APACE.
Os meus convidados são Fábio Flores, presidente da entidade, e também o associado Sidney Ávila de Oliveira. No bloco anterior, então, a gente falou de algumas atividades que são desenvolvidas pela APASSE e agora eu quero saber de vocês quem desenvolve, quem realiza, quem presta esse atendimento. São voluntários ou pessoas contratadas? Fábio. Bom, nós temos, Paula, assim, temos hoje 3 a 4 pessoas contratadas pela entidade, que fazem parte de uma equipe permanente, né, de articulação de todas as ações da entidade e através de projetos, né, e de um convênio com a Universidade de Passo Fundo, nós temos aos professores e monitores que desenvolvem algumas ações, né, dentro da característica de cada projeto ou ação que a entidade está fazendo. Né? São geralmente voluntários, estagiários de algum curso da UPF e também de outras faculdades, né? Isso, sempre. Mas a UPF é a mais vultuosa, assim, na questão do voluntariado dos acadêmicos, né? E também nós temos, através do Fundo da Criança e Adolescente, que a gente sempre encaminha todo ano o projeto para desenvolver alguma ação na área da criança e adolescente. Também com o município de Passo Fundo, até um ano atrás ali, tivemos todo um aporte, né, de recursos para o atendimento global da pessoa com deficiência visual, independente da idade aonde iria ser aplicado o recurso. Hoje em dia estamos inicialmente com segmentado na área da educação uma parceria para alunos que estão matriculados na rede regular de ensino, né? Só para esses alunos pode ser feito um atendimento com recurso do município, que é muito inicial. Esse recurso ele não dá para tu fazer o atendimento que realmente a entidade faz, né, em geral, das pessoas com deficiência visual de nosso município, que 83% do nosso público-alvo são pessoas de 25 a 59 anos, né? Então, a grande maioria que são adultos, que hoje do município de Passo Fundo a gente não tem os recursos para executar as atividades. Então, para isso precisamos fazer cachorro-quente, pedágio, outras questões que possam colaborar para manter esses profissionais contratados e as outras despesas da entidade, né, como telefone, materiais pedagógicos, tudo mais, para a gente poder ir funcionando, né, e podendo dar o atendimento necessário a todas as pessoas que nos procuram. Vocês também contam com doações da comunidade, né? Com certeza. Quem quiser contribuir com a entidade, né, a gente tem uma conta bancária que pode ser feito o depósito, ou também mantendo contato pelo fone 3584-1211 ou pelo e-mail apasse-rs@hotmail.com. A gente presta as informações, a gente dá recibo que a pessoa está colaborando com a entidade, né, para ali, e também um breve histórico do que está sendo importante aquela colaboração para atender, né, todo o nosso público-alvo, que
hoje é mais de 219 pessoas com deficiência visual, fora ainda o que, como a gente falava no bloco anterior, estão em suas casas sem conhecer o que é a Associação Pacientes Cegos e o trabalho tão importante que ela desenvolve aí na cidade. Vocês têm o valor que é gasto mensalmente, então, para a manutenção da entidade e também para todas essas atividades que são realizadas pela PAS? Esse número pode ser divulgado? Sim, hoje em dia, para tu manter a entidade funcionando, tu precisa em torno de uns 10 mil reais por mês, né? Cumprindo todos os compromissos com profissionais, os materiais, e também nós temos um veículo que a gente utiliza para os projetos, né, de esporte e aventura que a gente desenvolve na questão também, as né? qualificações, Qualificação dos funcionários, dos próprios usuários, concursos, como nós falávamos antes da planificação em família. Às vezes o pessoal precisa viajar para fazer um curso de aperfeiçoamento ou de aprimoramento das técnicas de planificação, ou viajar para um esporte, ou viajar para um congresso ou fórum, em assuntos relacionados à pessoa com deficiência visual. Então o veículo, assim como os recursos financeiros que a PAS consegue levantar para além deste convênio que havia com a Prefeitura de Passo Fundo, todos eles são conseguidos através de projetos junto a outros órgãos, né? Seja Ministério Público, seja Fórum, seja o Condica e entre outros órgãos que lançam os editais. E aí o pessoal da PAS se desdobra lá para desenvolver os projetos e encaminhar e toda a tramitação necessária para poder levantar esses recursos. Por exemplo, no último ano da minha administração, se eu não estou enganado, a gente conseguiu levantar mais de 200 mil reais, além daquele gasto diário, daquele gasto mensal que o Fábio falava dos 10 mil reais mais ou menos, em prol dessas ações, né? Para o projeto da planificação, vemos 2 projetos que já passou de 60 mil reais, né, Fábio? Isso, que colaborou. Assim como brinquedoteca, como parquinho de diversões, tudo, a gente fala parquinho de diversões, bom, fica uma questão, uma interrogação. Não, é parquinho de diversões que é usado como pedagogia, como produto pedagógico, né, para o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. E a brinquedoteca também é material pedagógico que os profissionais que lá estão, seja professores de educação física, sejam fisioterapeutas, sejam psicólogos ou assistentes sociais, assim como o professor de orientação e mobilidade, no desenvolvimento das funções deles, vão descobrindo que é necessário determinado produto. Às vezes é um brinquedo, você olha, é um dado, né? Um quadrado, um cubo quadrado que tem os desenhos em relevo. Parece tão simples, é um brinquedo, mas é um material pedagógico. Então, isso envolve muito dinheiro. Por exemplo, foi levantado um projeto para a compra de uma lupa eletrônica. Essa lupa eletrônica vale o valor de um carro popular. E nós conseguimos comprar através desses projetos. Para além desse, que agora está extremamente diminuído, né, esse valor, por conta desse marco regulatório que veio e prejudicou não só a Associação Passo Fundense de Cegos, como todas as associações sociais que têm essa pegada em prol das pessoas com deficiência, que mudou a concepção dos convênios
Todos nós estamos sentindo muito, estamos sofrendo muito para nos mantermos vivos nessa luta pela pessoa com deficiência. E a associação não é diferente. Né? E todo o trabalho que a instituição faz, né, ela não cobra nem um centavo das pessoas ou do familiar que leva a pessoa com deficiência visual até lá. É totalmente gratuito, todos os recursos que a entidade busca é para aplicação no trabalho em si, né? E ao longo do tempo, ela, como o Sidney falava, foi se estruturando e hoje, graças a Deus, temos uma estrutura, né, muito importante no trabalho multidisciplinar, no trabalho assim, global, né, geral, com as pessoas cegas, né? E é muito importante falar, Fábio, que a gente fala o trabalho global, geral da pessoa com deficiência visual. No entanto, cada pessoa precisa de um tipo de atenção diferente. Às vezes a mesma idade, o mesmo diagnóstico da deficiência, né? Deficiente visual por conta do glaucoma. As duas pessoas têm 10 anos de idade, mas são duas pessoas. São dois sujeitos e precisam ser vistos como tal e entendidos e atendidos como tal, né? Como duas pessoas diferentes. E isso envolve uma percepção de um quadro, de um quadro de funcionários que tem que ter uma sensibilidade muito específica. E não se pode padronizar o atendimento à pessoa com deficiência. Não é possível fazer essa padronização. Ele pode ser um trabalho interligado com suas várias fases, interdisciplinar, muita coisa, mas cada um tem sua especificidade. Né? E isso não é entendido por uma lei, né? por um marco regulatório, por um documento, por uma emenda na lei. Isso não é entendido. Ou às vezes as pessoas olham muito friamente as questões e não vê o contexto da pessoa e de toda o contexto que tu precisa trabalhar, seja na comunidade escolar, seja no ambiente onde que ele vai perpassar, né? Porque hoje a gente trabalha muito que a dificuldade está nos espaços onde que passa aquelas pessoas com deficiência visual e não nela propriamente dita, né? Então tu precisa ter bem claro todas as ações e a PASSE, através do seu grupo, sempre está estudando e buscando dar condições de as pessoas compreenderem que existe um contexto no todo da pessoa que ele precisa ser respeitado e atendido de uma melhor forma. E falando sobre esse custo, a PASSE, vamos chamar assim, né? A gente falou desse valor monetário que existe e que é extremamente importante, e esse valor humano que precisa ter, vindo dos profissionais que são contratados efetivamente pela associação, mas existe um grupo de profissionais e de pré-profissionais que são envolvidos nesse atendimento que a gente nem consegue mensurar o valor deles, né? A exemplo disso, temos o Polo Regional do Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, que é um projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo, que atende crianças, adolescentes e adultos com deficiência visual, que para a PASSE não custa nada, mas alguém paga, né? Seja através de bolsa, seja através de horas de pesquisa, por os profissionais, os professores, coordenadores dessas ações, e o quadro de voluntários, que eu nem chamo tão de voluntários, porque são acadêmicos que estão fazendo estágio e que precisam desse espaço para concluírem os seus cursos,
mas que acabam se envolvendo de uma forma que ultrapassam esse limite, esse espaço de tempo do estágio. Né? Então isso é de um valor que é inestimável. E é através desse tipo de ação que a associação também consegue, porque com 4 pessoas trabalhando dentro da APACE, é humanamente impossível atender um quadro que eu acho que beira os 60, 70 pessoas, né, Fábio, que efetivamente usam as atividades da APACE diariamente. Na realidade, às vezes passa um pouco, né, desse número, mas é em torno de 70, 80 pessoas efetivas na entidade, e tudo através dessas parcerias, né? Também que, como os recursos não são suficientes, tu precisa achar formas de tentar atender que aquela pessoa não fique sem ter ali, dar um atendimento inicial, né, e depois deixar desassistida, né? Então, isso que a gente se preocupa muito e sempre está reivindicando, buscando, né, ter os mecanismos necessários para ela não... Um exemplo disso é a atividade de musicografia Braille. É um projeto que do Paraná para baixo só existe aqui. Agora até eu acho que está se desenvolvendo algum curso de musicografia Braille no Paraná, mas existe um profissional que trabalha com esta atividade, com esse projeto, há quantos anos, sabe? 15 anos? Em torno disso. Mais ou menos, né? Eu chutei um pouco porque eu comecei bem depois, mas mais ou menos é isso. Há 15 anos, esse profissional dá aula de musicografia Braille, né? Seja para pessoa baixa visão ou para pessoa totalmente cega. E esse custo não é contabilizado lá na associação, porque ele é um projeto da Universidade de Passo Fundo. Esse profissional é contratado. Em parceria com a APACE. Ele é um projeto de lá, mas que ele é em parceria com a APACE e trabalha, atende todas as pessoas que querem ter aula de violão, vamos dizer, através desse projeto. Então, por aí, a gente pode ter uma dimensão do quanto custa uma associação que atende as pessoas com deficiência visual de 0 a 80, 100. Para a gente, então, encerrar o programa Educação e Cidadania de hoje, com certeza teríamos muitas pautas ainda para trabalhar, mas qual é a principal bandeira agora da APACE? Vocês já lutaram tanto aí pelo passe livre, pela sinaleira com o som, né, o semáforo sonoro, e eu gostaria então que vocês, a sinalização sonora, melhor dizendo, pelos espaços com acessibilidade na área urbana, que agora inclusive a gente tem aqui na Câmara de Vereadores, todo o nosso prédio aqui na Câmara está adaptado com piso tátil e placas de identificação em braille. Então esta é também uma luta, é uma bandeira de vocês da APACE. Mas agora então, para a gente encerrar o programa, qual é a principal reivindicação da associação para conquistar aí então nos próximos dias, nos próximos meses? Qual é o foco, Fábio? Bom, a APACE, assim, como ela é uma entidade de garantia e defesa de direitos, de tudo isso que tu citaste anteriormente, né, a gente vai continuar batalhando para que mais espaços possam possuir pisos táteis e placas indicativas, como a sinaleira com sinal sonoro possa funcionar devidamente. Mas uma das principais questões da APACE hoje é ter recursos necessários, né, para o seu funcionamento e não ficar aí naquela angústia se tu vai ter recurso no próximo período para pagar as pessoas e o custo que a instituição tem para funcionar, né, e ela deixar tantas pessoas desassistidas e famílias, né, que
contam com aquele porto seguro que o Sidney falava antes para o desenvolvimento do seu familiar. Então, precisamos organizar essa parceria com o município de Passo Fundo, como a APACE já está buscando, ela atende pessoas da região, com as prefeituras da região também, para contribuírem com o seu morador daquele seu município que vem aqui para Passo Fundo para ter o seu atendimento, né? Mas que o município de Passo Fundo, que é o foco municipal, também possa ter um olhar diferente e passar, às vezes, a gente não quer que seja feito nada fora da curva, nada fora da legislação, mas que possa haver um bom senso, né, Sidney, com as questões ali referentes que esse olhar da administração, enfim, seja feito de maneira a atender a demanda legítima da associação. E por que não dizer a demanda legítima das associações? Porque aqui nós não estamos... Eu acho que esse é um espaço que a gente pode aproveitar, sim, para dizer que esse nosso foco agora, na verdade, nos entristece. Porque quando uma associação de cegos precisa gastar as suas energias para garantir o recurso financeiro para estar em pé, significa que tem algo que está muito errado. Porque este é um direito da pessoa com deficiência visual, ter atendimento que é necessário a ele. Esse é um direito. A administração pública, seja da cidade que for, ela tem essa obrigação. A associação oferece essas atividades, oferece esse serviço. E ela precisa gastar energia para garantir esse aporte financeiro. Eu não estou dizendo que é fulano ou é ciclano que está faltando com essa responsabilidade, mas é para além disso, é a política pública, é a lei, é o sistema que não está atendendo a um direito do cidadão, da pessoa em si. E aí nem se fala da pessoa com deficiência, mas nesse caso somos nós, os deficientes visuais, a exemplo de todas as outras pessoas, que estamos sendo prejudicados porque algo está errado no sistema e nós não conseguimos nos empenhar mais em proporcionar ou ajudar a proporcionar o desenvolvimento do sujeito enquanto ser humano, porque falta uma sensibilidade no sistema, falta uma sensibilidade nesses marcos regulatórios, enfim, toda essa burocracia que impede o desenvolvimento de uma associação. Infelizmente. Então, o foco é esse, né? Nós podemos trabalhar mais em prol da pessoa com deficiência e menos em busca desse dinheiro que é necessário e legítimo, mas que é o que a gente precisa fazer nesse momento. Ok, então no programa Educação e Cidadania de hoje nós conhecemos um pouco mais do trabalho realizado pela APACE, a Associação Passo Fundense de Cegos. Eu gostaria então de agradecer os meus convidados, obrigada por estarem aqui na TV Câmara, trazendo todas as informações e que realmente o poder público, não só o poder público municipal, mas em todas as esferas, possam ter esse olhar com mais carinho, mais sensível então à associação, ao marco regulatório, né, como vocês estavam nos trazendo. Obrigada e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite também a você que acompanhou o programa de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!